Queridos, com muita alegria vos saúdo a todos na paz do Senhor, amém? Eu quero fazer menção do texto registrado no Evangelho de Lucas. Você que pode, abra sua Bíblia. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. Aleluia, capítulo 13. Pedir também que os irmãos, se puderem, quem puder se colocar de pé, para a gente lermos aqui a palavra de Deus. Muito alegre por retornar a essa casa de louvor e adoração. Todas as vezes que eu venho aqui, eu me sinto em casa, né? E eu sei que o Senhor, Ele tem abençoado esse lugar de forma especial. Obrigado, pastor Marco, pastora Sandra, por mais uma vez nos confiar a oportunidade de subir nesse altar que é assim uma responsabilidade muito grande, né, irmãos? A gente assumir aqui o altar para poder falar da palavra de Deus. É uma responsabilidade muito grande, mas nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor, Ele está conosco. Prazer ver a pastora Jéssica, Deus abençoe. Pastor Luiz Carlos, Deus abençoe. Lucas, capítulo de número 13, verso de número 6. Versículo de número 6, em diante, diz assim a palavra de Deus. Sei que os irmãos estão com um tema muito forte, né, pastor Marcos? O tema, aonde você está, frutifique. E aí eu vou falar uma palavra aqui de alguém que está num lugar e não frutificava, né? Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não o achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la, para que ela ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Bem, toma seu assento, queridos. Quando o pastor Marcos, ele me passou o tema, irmãos, imediatamente o Espírito de Deus me levou, me fez uma conexão dentro desse texto. Quando eu olho para esse texto, eu observo essa parábola, eu encontro aqui um Deus de oportunidades, Deus de novos recomeços. E eu entendo aqui dentro desse texto que nem tudo está perdido. É Deus dando a nós a oportunidade para recomeçar. Interessante que no início aqui o pastor Marcos louvava e ele falava a questão de recomeçar. E recomeçar não é fácil, mas é uma necessidade. Nós precisamos enfrentar esse processo que é doloroso. E por que nós vemos aqui o Deus de oportunidades? A gente observa que Lucas, ele passa a registrar essa parábola para ressaltar tanto a necessidade do arrependimento como a longanimidade de Deus quanto ao castigar. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele vai retratar acerca de uma parábola. E essa parábola, ele fala de uma figueira. E quando a gente observa o texto, a figueira, ela está plantada junto de uma vinha. Quando a gente olha, a gente vai ver o dono da figueira, o dono do campo, ele está cansado. Por quê? Porque ele é o 3º ano que ele retorna
no campo, é o 3º ano que ele retorna na vinha, e ele observa que essa vinha, aleluia, essa figueira, ela não dá fruto. E observe que a figueira, ela não estava em qualquer lugar. Ela estava numa terra fértil, estava plantada numa terra boa. E a gente observa, irmãos, que quando a gente vê essa figueira plantada na vinha, isso aqui é uma questão de privilégio. Por quê? Porque não se plantava figueira junto com a vinha. E aí, o fazendeiro, assim, para você entender melhor, o fazendeiro, ele quebra uma regra. O que ele faz? Não podia plantar, não podia misturar figueira com a vinha, mas ele dá esse privilégio à figueira de estar naquele lugar. Foi um privilégio que essa figueira teve. E a gente observa, irmãos, que esse privilégio nós fomos alcançados, porque alguém olhava para nós, aleluia, e a gente não merecíamos. Alguém olhava para a gente, aleluia, e fazia pouco caso. Alguém olhava para você e dizia: isso aí não tem jeito. E aí nós observamos que Jesus, ele vai dizer que ele nos escolheu. Ele deu a mim o privilégio de ser escolhida por ele. Mas ele me escolheu numa finalidade. Ele me escolheu num propósito. Que propósito foi? Isso está registrado em João 15, versículo 16. Que não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós para que vades. Ele dá uma ordem: vai e dê fruto. Mas ele está dizendo: o fruto que você der, ele tem que ter permanência. Esse fruto precisa permanecer. Aí o Senhor nos dá esse privilégio. E aleluia, a figueira tem esse privilégio. Está plantada no lugar que não era para estar plantada. Mas o dono, aleluia, o dono da agricultura, o dono do campo, quem está entendendo o que Jesus está falando? O dono do campo, aleluia, deu a ela a oportunidade. Se alguém não lhe quis, eu lhe quero. Se alguém lhe rejeitou, eu lhe pego, eu lhe abraço. Aleluia. Não era, diga-se comigo, não era para estar, mas estava. Oh, glória! Tem hora, irmãos, que o Senhor, ele é especialista em nos colocar em ambiente que alguém não quer que nós estejamos. E ele vai lá e nos coloca. Ele nos alcança com esse privilégio. Está lá ela, aleluia, plantada junto da vinha. Mas deixa eu lhe dizer, o triste é porque ela estava num campo fértil. Mas aí o dono da vinha, ele chega e quando ele olha para a figueira, ele não vê, Luiz Carlos, fruto nenhum. E ele se cansou. Eu vou dizer aqui uma expressão, ele se revoltou. E o que ele disse? Ele olha para o avicultor, o viticultor, quem cuidava da vinha, quem mexia com a vinha. Ele olha para ela e diz assim: olha, corta, porque já tem 3 anos que eu venho aqui e essa figueira não frutifica. Essa figueira não dá fruto. Observe que ela estava no campo fértil, porém não frutificava. Então entenda que o problema não era o ambiente, o problema não era o lugar. Tem gente que não cresce, tem gente que não progride, tem gente que não avança, tem gente que sempre, em vez de avançar, ele retrocede. O problema não está
dar fruto. Se você está plantado na casa do Senhor, quando fala de plantação, de estar plantado na casa do Senhor, fala de ter conexão com Ele, relacionamento com Ele. Então, queridos, desculpe eu dizer isso aqui, mas se você está lutando, está pelejando e não está dando fruto, tem alguma coisa que precisa ser avaliado. Porque essa vinha, essa figueira, ela vive na questão de privilégio. Segundo, ela não dá fruto. Ela precisa ser o quê? Avaliada. Porque o dono está mandando cortar. Mas tem alguém que trabalha com ela, que conhece ela, que vai interceder. O dono está mandando arrancar, o dono está mandando cortar, mas o intercessor está dizendo, deixa aí, eita, vamos dar mais uma oportunidade, porque a tendência do homem é essa, pastor Marcos. Se não está dando fruto, joga fora. Se não está servindo, manda embora. Se não presta, fecha a porta. Só que o meu Deus trabalha diferente. Ele não abre mão de você. Deus não, aleluia, aceita substituto. Ainda que você não dê fruto, Ele não vai te mandar embora, não vai te lançar fora, porque Ele vai mandar avaliar. Aí, queridos, escuta aqui. Ela estava no ambiente e ele manda cortar porque estava ocupando espaço inutilmente. Que o problema não estava nas colegas, na vinha, né? Sabe o que eu acho lindo que eu estava estudando? É porque tem uma verdade aqui, irmãos, que só quem poderia cuidar da vinha era a família da vinha. Não podia pessoas estranhas cuidar da vinha. Não podia outras pessoas se apoderar da vinha e cuidar dela. Só quem podia cuidar da vinha era quem era família. E o que acontece? Se a vinha adoecesse, quem cuidasse da vinha adoecesse, ele não poderia tratar da vinha, ele não podia ficar. Ele era afastado da vinha. Por quê? Porque como quem cuidava da vinha, ele adoeceu, então ele não pode mexer, ter envolvimento com a vinha, porque ele pode adoecer a vinha. Então ele era tirado. E aí, o que eu acho interessante, porque esse viticultor aqui, ele sempre estava cuidando e zelando dessa vinha, e ele zelava também da figueira. Era por esse viticultor, irmãos, desistir da vinha, porque ele está trabalhando com ela há muito tempo. São muitos anos trabalhando com ela. E eu estava lendo isso aqui, pastor Marcos, e eu lembrei de algo. Como Deus não abre mão. Aí o pastor Marcos, ele falou aqui acerca do Jeremias na casa do oleiro. O vaso que quebrou na mão do oleiro. E eu me lembrei, irmãos, que um dia eu estava na chácara e foi bem na hora do almoço e a dona da casa foi fazer a comida. Só que ela retirou-se um pouco e foi lá no campo, lá no meio da horta, para pegar as hortaliças para temperar o alimento. Mas ela deixou algumas coisas já no fogão de lenha. Mas de repente, pastor Marcos, o sobrinho dela, já um senhor, ele estava com muita pressa para comer. Ele estava com muita pressa para se alimentar. Então o que ele faz? Ele viu que o fogo estava baixo demais. E ele começou a abanar na tendência que o fogo aumentasse. Porém,
quando ele vai mexer, o fogo se apaga completamente. E eu fiquei observando aquilo. Quando o fogo apagou, aleluia, saiu todo o fogo da lenha, ele começou a remover as panelas e continuou com o instrumento abanando para que pegasse fogo. E aí, quando eu observava aquilo, quanto mais ele abanava, não pegava fogo, mas era muita fumaça. E nesse andar de tanta fumaça, a fumaça tomou de conta do ambiente. E isso foi incomodando, isso me incomodava. A fumaça foi me incomodando e tomando de conta da casa. Mas de repente a dona da casa, a que conhecia o seu fogão de lenha, a que pilotava o fogão de lenha, ela entrou. Quando ela entrou, que ela viu aquela fumaça, ela disse: o que está acontecendo? E o sobrinho dela disse: tia, eu já mexi tanto aqui, em vez de pegar fogo, o fogo foi apagar. E eu fiquei assistindo aquela cena. Ela pega, já viu que as panelas tinham sido removidas. Então o que ela faz, pastor Marco? Ela vai e tira toda a lenha que estava no fogão. Quando ela tirou a lenha que estava no fogão, ela pegou um instrumento de ferro e começou a remover toda a cinza que estava no fogão. E aí o sobrinho dela perguntou: tia, a senhora está removendo tudo, a senhora está limpando o fogão. Então, se a senhora está limpando o fogão, não é hoje que a gente come. E ela disse assim: o segredo, do fogo pegar é o fogão estar limpo. Aleluia, eu fiquei prestando aquilo ali de Jesus dar uma mensagem. E ela começou a tirar, começou a remover toda aquela cinza do fogão. Mas o que mais me chamou a atenção, irmãos, porque, aleluia, se fosse o sobrinho dela, ele tinha desprezado a lenha. Por quê? Porque ele estava colocando culpa na lenha. Ele estava dizendo que a lenha que não prestava, ele estava dizendo que a lenha que não pegava fogo. Só que, aleluia, depois que ela limpa o fogão, o que ela faz? Ela pega a mesma lenha, na cama sulha. Quem está entendendo? Sabe por quê, queridos? A Bíblia diz que sem lenha não é cinza, é sem lenha o fogo se apaga. Então entenda, ela usa a mesma lenha. Diga: a mesma lenha. Diga: onde você está plantado, aleluia, se alguém está te rejeitando, diga: não se preocupa não, pois é a mesma lenha que Deus vai usar. Aleluia, Ele coloca a mesma lenha, pastora Sandra. Diga para o teu irmão, diga assim, sem medo de se contaminar, olha para ele aí e diga assim: é você mesmo. É você mesmo. Aleluia. Ele não quer substituto, é você mesmo. Alabarasória. Ele não precisa buscar lá fora, é você mesmo. É só você tomar um posicionamento, aleluia, para que o fogo volte a pegar, para que ela não abre mão da lenha e coloca a lenha no mesmo lugar. Porque o problema não estava na lenha, o problema estava no fogão com cinza. O problema era cinza. O problema não era a lenha. Escuta aqui. A figueira está num terreno, num ambiente fértil. A vinha estava bonita. A vinha florescia. A vinha dava fruto. Mas a figueira não dava fruto. Eu estava sentada ali, pastor Marcos, já tem tempo que eu não venho aqui, mas o Senhor disse para mim que tem gente que vai voltar.
Tem gente que foi, tem gente que saiu, tem gente que vai retornar. Porque alguém vai descobrir que o problema não era a casa. Alguém, Deus vai se manifestar para alguém, mostrar, eita glória, que o problema não estava no ambiente. E vai voltar. Eu vi a gente entrando aqui de volta. Minácia, porque saiu, não era tempo, não era hora. Vai ter que voltar para o ambiente, porque o ambiente, eita glória, o ambiente aqui é regado, a vinha era regada, a vinha era nutrida, ela era a lavoura mais nobre, irmãos, da família judaica, era a vinha. E aí o que acontece? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você vê alguém que não está dando fruto, não rejeita ela não. Não abandona não. Não coloca ela para escanteio não. Faça uma avaliação. Chame ela e avalie. Porque ele está dizendo, corta. Mas alguém está dizendo, vamos dar mais uma oportunidade? Vamos dar mais uma oportunidade? Deixa eu dizer. E essa oportunidade já tinha um tempo marcado. Essa oportunidade era 1 ano. Já tinha um tempo marcado. Deixa aí mais 1 ano. E aí é o seguinte. Se essa oportunidade que ela está tendo, se ela der fruto, ela vai permanecer. Mas se ela não der fruto, vai ter que ser cortada. Mas só que quem conhece a vinha, só que quem cuida da vinha, só que quem intercede pela vinha, sabia qual era o problema da figueira. Porque a questão é essa. A gente prefere abandonar, jogar fora. Eu vou falar. Colocar em escanteio do que a gente avaliar o que está acontecendo. E aí a questão não era, porque aparentemente, viu? Se você observar, aparentemente a figueira estava bem. As folhas também estavam bonitas. Só que a questão que define quem você é não é a folha. É o que, missionário? É o fruto. Porque existe planta que tem folha verde e ela não dá fruto. Mas a questão que vai definir quem você é, aleluia, uma árvore saudável são os frutos. É os frutos. Não é as folhas verdes. Porque você pode passar por aí e ver em alguns lugares algumas árvores que as folhas estão verdes. Os caules estão bem, mas não tem fruto nenhum. E você pode observar que ela foi ali colocada, você pode passar tempos e tempos, e ela não dá fruto, porque ela não foi chamada para dar fruto. Ela não foi plantada, ela não é aquela árvore que ela vai dar fruto. Às vezes ela dá umas flores e as flores caem. Mas observe, o que definia, escuta aqui, o que definia a saúde da figueira, não era as folhas, não era o caule, era os frutos que tinha nela. Então, se não tem fruto, manda cortar. Só que tem uma questão, que na lei de Moisés, só poderia comer um fruto de uma figueira, de uma árvore, quando completasse 5 anos. Quando completasse 5 anos, poderia, pastora, consumir o fruto daquela árvore. Com 3 anos, os frutos tinham que ser descartáveis. Por que um fruto é descartável?
Porque ele não presta. Porque se eu vou numa árvore pegar, por exemplo, eu vou pegar laranja, e ali eu vou escolher as laranjas, as ruins eu não vou trazer, eu vou descartar. Então, com 3 anos, elas tinham que ser descartadas. Mas o dono da vinha está dizendo, eu quero fruto. A exigência do dono da vinha não importava o tempo, ele queria o fruto. Se ela seria descartada ou não, ele queria o fruto. Mas já que não tem fruto, vamos cortá-la. Mas eu quero dizer que sempre tem alguém que vai interceder por você. E quem vai interceder por você é quem lhe conhece. Ninguém intercede por alguém que não tem conhecimento com ela, que não tem relacionamento com ela. O avicultor, ele tinha relacionamento com essa figueira. Então ele vai dizer, eu já sei onde está o problema. Porque o dono olha, as folhas estão verdes, a planta está robusta, porque ela estava lá plantada, ela estava robusta, ela estava bonita, pastor Marcos. Mas o problema é que ela não tinha um fruto. E aí, o problema dela não dar fruto não era estereoticamente. Porque no estereótipo tem muita gente que está bem. Você olha para a pessoa está bem, está bonita, está com semblante bonito. A pessoa está sorrindo, a pessoa está alegre. A pessoa até canta, a pessoa sorri. A pessoa até, aleluia, profetiza, fala em mistério. A pessoa até abraça. Por fora, aparentemente está bonito. É igual muitas pessoas quando a gente chega no lugar para adorar. Aparentemente, todos nós estamos bonitos. Mas o que conta na nossa vida não é o que é aparente. Porque o próprio Deus disse, Samuel, eu não olho para a aparência. Eu vejo o interior, o coração. E aí o avicultor, ele vai dizer, o viticultor, ele vai dizer, já sei o problema. O problema dela está na raiz. No lugar aonde ninguém vê, mas o viticultor sabia que o problema era na raiz. E aí, queridos, para arrancar-se uma planta, arranca até a raiz, só que o viticultor está dizendo, nós não vamos arrancar, o que nós vamos fazer? Nós vamos tratá-la. Está entendendo? Ele está dizendo, nós não vamos arrancar. Eu vou tratá-la. Mas para tratar, eu preciso mexer. Eu preciso pregar uma escavadeira. Eu preciso escavar. E olha, queridos, que a pior coisa que tem é quando está tudo no lugar certinho, arrumadinho. E você tem que mexer com tudo. Você tem que escavar. É ruim demais. Quando você, principalmente um construtor, quando ele faz uma casa e às vezes ele faz uma encanação por baixo e há vazamento, quando chama alguém, ele vê que o vazamento está debaixo, lá no chão. Eita, irmãos, para resolver esse vazamento, tem que quebrar. Tem que quebrar o compartimento todinho. Tem que fazer uma bagunça. Está tudo organizado. Mas agora, aleluia, aparentemente está tudo bem. Mas o intercessor, o Espírito Santo, sabe que algo no interior não está bem, vai ter que mexer. E mexer no que está arrumado não é bom. Mas ele tem que mexer, se não é, aleluia, se você não quer morrer, se você não quer perecer, deixa ele escavar até encontrar raiz.
Mas ele está dizendo, eu não vou escavar para deixar buraco. Eu vou colocar estrume. Se você for estudar sobre estrume, irmãos, existem vários tipos de estrume. E eu vou dizer uma coisa. Existe uma bactéria que eles colocam no estrume para sarar a raiz que está doente. Oh, glória a Jesus! Tem gente que aparentemente está bem, mas a raiz está doente. Você precisa da liberdade para o intercessor viticultor, que é o Espírito Santo. Aleluia. Cavar vai machucar, cavar vai doer, cavar vai ter que colocar alguma coisa. Aleluia. Vai ter que desconstruir algumas coisas. Cavar vai ter que fazer uma bagunça, mas deixa ele mexer na estrutura, deixa ele mexer na raiz e deixa ele colocar, aleluia, o estrume, que eu quero representar isso como a palavra, aleluia, que precisa ser enxertada dentro de você. Então, quando uma árvore não dava fruto, por muitas vezes eles queriam salvar a árvore e não arrancá-la. E não tirá-la do ambiente. Então o que eles faziam? Eles pegavam o estrume, colocavam uma bactéria. E essa bactéria era para exterminar toda a doença, toda a bactéria ruim. Eita! Meu Deus! Quantas pessoas cheias de bactérias ruins, né, irmãos? Cheias de costumes ruins. Cheias de coisas ruins dentro de você. E deixa eu lhe dizer, quando nós temos no coração amargura, quando nós temos no coração ódio, perdemos a capacidade totalmente de dar fruto. Ele está dizendo, eu não abro mão de você, vou lhe dar oportunidade para você recomeçar. Vou lhe dar oportunidade para você dar fruto. Mas para isso eu vou precisar trabalhar em você de novo. E não é fácil cantar, faz de mim um vaso novo. Não é fácil cantar, quebra-me, Senhor. Quebra-me, Senhor, nas tuas mãos, faz de mim um vaso novo. Não é fácil ele tentar organizar tudo de novo. Mas ele tem que mexer, ele tem que fazer para que você não pereça, para que você não saia do lugar onde ele lhe plantou. Tem hora que ele precisa mexer na estrutura. Tem hora que ele precisa limpar as raízes. Porque pode até mexer na sua estrutura, mas não vão mexer nas tuas raízes. Na tua raiz, só quem tem poder de tocar é o Senhor dos Exércitos. E Ele sabe como a minha raiz está doente. Ele sabe quando tua raiz está doente. E aí, quando alguém está doente, alguém está mal. Quando alguém está doente, a fisionomia dele não fica boa. Quando alguém está doente, ele está precisando de remédio. Deixa ele colocar, deixa ele enxertar o remédio na tua raiz. Deixa ele te sarar, deixa ele arrancar as rapinas. Deixa ele arrancar as escamas dos teus olhos. Deixa ele mexer, não é fácil não, mas deixa ele mexer na estrutura. Porque é melhor estar no ambiente arrebentado do que estar no mundo sendo dominado pelo adversário da nossa alma. Porque quando ele mexe na nossa raiz, vai balançar. Mas eu quero dizer uma coisa, nós somos uma árvore plantada junto ao ribeiro de água.
Que fomos chamados, escolhidos para a gente dar frutos, queridos. Entenda, aonde o Senhor te plantou é fértil. O lugar que o Senhor te colocou é terra fértil. A igreja que você está é um lugar fértil. Se você não está dando fruto, a questão é avaliar o porquê que você não está dando fruto. É examinar você mesmo. Por que que eu não cresço? Por que que eu não avanço? Por que que a minha vida continua desse jeito? Por que que eu estou lutando? É porque tem algo que precisa ser tratado dentro de você. Não adianta a gente andar com aparência bonita, sendo que dentro de nós tem algumas coisas que está cada dia mais apodrecendo, que está nos matando, que está nos danificando, que está mexendo com a nossa estrutura, que está impedindo da gente, aleluia, frutificar, que está impedindo da gente dar fruto. A gente precisa deixar Ele nos limpar. Porque quando Ele está dizendo, eu vou escavar, Ele está dizendo, eu vou limpar. Eu vou tirar o estrume velho e vou colocar estrume novo. Aleluia, a Bíblia diz que de uma mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. Então, queridos, a gente precisa, nós estamos vivendo um tempo, eu mesmo já digo que esse tempo que nós estamos vivendo é o Senhor que está limpando as nossas raízes. Né, pastora Sandra? É o Senhor que está mexendo com a nossa estrutura. É o Senhor que quer melhorar nós, não é o ambiente, é nós. Porque a nossa tendência é culpar o ambiente. A nossa tendência é culpar as pessoas. É dizer que isso está acontecendo comigo por causa de fulano, por causa de Beltrano. Eu me lembro quando a H foi para o deserto, aí a H chega lá toda vitimada, né? Se sentindo a vitimada. Aí o Senhor se manifesta para ela através do anjo e diz, o que tu faz aqui, H? Diz, não dá certo para me conviver com a Sara no mesmo ambiente, não. Sara me humilha, Sara me despreza. Não dá certo a gente viver no mesmo ambiente, não. Aí o anjo diz, volta. Volta e te humilha. Volta e conserta lá a tua história com Sara. E a Bíblia diz que ela voltou. Mas ela teve que voltar para arrumar, para organizar, para tratar a sua alma, para tratar o seu coração com a irmã Sara. Então o problema não é o ambiente, o problema não é o lugar. Muitas vezes o problema está em nós mesmos. E a gente quer colocar a culpa no lugar. A gente quer colocar a culpa nas pessoas. A gente quer achar desculpa para o nosso não dar fruto, para o nosso não crescimento. Mas eu quero lhe dar aqui um conselho. Porque a figueira, além de estar num campo que era fértil, que era nutritivo, ele ainda sugava os nutrientes dos outros. Eu não sei se você já encontrou esse tipo de pessoa. Ele não dá fruto, ele não consegue gerar, ele suga os nutrientes dos outros. E tem pessoas que é assim, que acha que porque para ele não está dando certo, para você não vai dar certo. Que acha que porque você não cresce, ele não cresce, você não vai crescer.
Porque acha que porque ele não muda, você nunca vai mudar. Então ela estava no ambiente inutilmente que o dono da vinha vai dizer, o fazendeiro, por quê? Porque ela estava sugando nutriente, ou seja, sugando a vinha, a vida da vinha, sugando os nutrientes que fazia com que a vinha sobrevivesse, com que a vinha desse fruto. Estão sugando, mas alguém está dizendo, não arranca. Está sugando, mas alguém está dizendo, não corta. Está sugando, mas alguém está dizendo, não joga fora. Dá para dar oportunidade. O nosso Deus, Ele é Deus de oportunidade. Aleluia. Não se deixe ser levado pela circunstância. Não se deixe ser dominado pela situação. Aleluia, porque alguém está dizendo que você não presta. Eu quero lhe dizer que o intercessor, o Espírito Santo, está dizendo, eu lhe dou oportunidade, eu quero lhe nutrir. Eu quero lhe fazer, aleluia, uma árvore fértil. Porque ainda que o ambiente seja ruim, se você for uma árvore nutrida, onde você estiver, você vai dar fruto. Deixa eu terminar dizendo aqui. Certo dia alguém falou, eu sei que os irmãos, alguns sabem que eu moro lá no Santo Antônio. E quando eu fui para o Santo Antônio, muitas pessoas também foram, pastora Sandra, para lá. E tem uma pessoa que, morando no mesmo ambiente que eu morava lá, no mesmo condomínio, um dia ela chegou para mim e disse assim, eu vou embora dessa terra. Falei, mulher, não vai. Jesus lhe deu essa vitória. A gente vivia no aluguel, Jesus deu para nós a casa, num lugar bom, num ambiente bom. Não vai embora. Ela disse, eu vou embora, vou vender a casa e vou embora. E eu fiquei um tempo falando para ela não ir embora. E eu tive um sonho com ela. E nesse sonho, eu via que ela vinha e ela estava com a vasilha, e os filhos dela com a vasilha também pequena, mendigando, pedindo ajuda. E aí eu disse para ela o sonho, e ela disse, eu acredito no Deus que eu tenho intimidade e comunhão com Ele, eu sei que é para mim ir embora. E eu disse para ela, não vai embora. E aí, queridos, eu sei que passou uma semana, ela chegou na minha porta e disse assim, eu tive uma certeza que Deus quer que eu saia da terra. Eu disse, por quê? Ela disse, porque um pastor, ele falou para mim, que quando eu estou numa terra, e que eu luto para dar fruto na terra, e quando a terra quando ela não dá o fruto, quando não acontece, é porque a terra não presta. Porque a gente sabe que quando o agricultor ele vai mexer com a terra, e quando ele planta e não dá o fruto, ele abre mão daquela terra, ele não mexe mais, ele não planta mais, ele não investe mais naquela terra. E eu olhei para ela e disse assim, falei, querida, eu preciso lhe dizer uma coisa. Não é a terra que não presta. É alguma coisa que não dá, é alguma coisa que não dá certo em você. E ela disse assim, mas por quê? Eu falei, porque você disse que as pessoas que vêm para cá, que vieram para cá, no mesmo tempo que você prospera, é abençoado. Deus está abrindo as portas. Deus tem multiplicado as bênçãos. Deus tem feito coisas grandes. A gente está conseguindo alargar as tendas e você continua no mesmo lugar. Então o problema não é a terra. Porque a terra aqui, para mim, está dando fruto.
Então entenda, queridos, que o problema não, às vezes, não é o lugar. O problema somos nós. Mas o viticultor nessa noite diz para mim que essa noite é questão de investimento. Quando ele diz, vamos estercar, vamos escavar, vamos colocar estrume, ele diz, vamos investir. Está entendendo? Quando alguns lhe rejeitam, ele investe. Quando alguns lhe desprezam, ele faz questão de investir em você. E o céu está me dizendo aqui nessa noite que tem muitas pessoas que chegaram aqui e estão cansadas, porque o processo tem sido doloroso, tem sido árduo. Mas o Senhor está dizendo que vai investir em você, que Ele não vai abrir mão de você. Você é uma lenha que precisa ficar no altar. Você está entendendo? Você é uma lenha que precisa estar no altar. Ele não vai lhe jogar fora. Como, aleluia, o oleiro não jogou fora aquele vaso. Ele investiu nele, aleluia. Ele não pegou outro não. Ele falou, eu vou investir. Quebrou, mas eu vou investir em você, aleluia. E Ele quer você como lenha no altar. Oh, para que o fogo pegue e o avivamento chegue. Ele não vai abrir mão de você. Por quê, missionário? Porque o investimento que Ele traz, Ele cura, aleluia. Ele limpa o que está sujo. Ele cura onde está doente. Ele sara e sem deixar cicatrizes. E o Senhor está dizendo que vai, aleluia, não abre mão de algumas pessoas aqui. Que Ele está investindo em você. Fica de pé, fica de pé. Então entenda, para dar fruto, ela precisou passar por uma avaliação. E você sabe que na avaliação a gente pode correr o risco de ser reprovados. Ela passou por uma avaliação. Segundo, ele diz, vale a pena a gente investir. Está entendendo? Enquanto alguém reprovou, alguém disse, eu vou investir. Invista naquilo que Deus colocou na tua mão. Não abra mão daquilo que o Senhor lhe presenteou. Não abra mão daquilo que o Senhor lhe entregou. Não abra mão do lugar que o Senhor lhe colocou. Não abra mão do cargo que o Senhor lhe deu. Porque o cargo não é porque você merece. O cargo é privilégio de Deus para você. Não abra mão, porque o rei, ele quer investir em você. O rei não abre mão de você, aleluia. Ele vai fazer, talvez alguém está olhando para você e está dizendo, é estéril, mas o rei vai fazer você dar fruto. Aleluia, talvez você chegou aqui hoje e está dizendo, eu não consigo dar fruto, mas Ele está dizendo, a minha mão está sobre você, e você a partir de hoje, levante a mão, porque isso aqui é profético. Ele está dizendo, a partir de hoje, aleluia, a partir de hoje você vai passar a dar fruto, aleluia, no teu trabalho, na tua casa, com a tua família, oh, aleluia, no louvor da tua igreja, no evangelismo, aleluia, da tua igreja, você vai começar a dar fruto. Quem disse que era estéril, vai começar a gerar, e eu quero dizer que os frutos serão frutos bons. Frutos bons, você
dar fruto. Fecha teus olhos. Eu quero orar por você agora. Põe a mão no teu coração. Põe a mão no teu coração. Eu quero orar por você. E você vai colocar diante do Senhor aquilo que você não consegue frutificar. Aonde você não consegue dar fruto. Talvez você já tenha lutado, você tem corrido atrás e você não tem dado fruto. Eu quero dizer uma coisa, se você não conseguiu dar fruto ainda, só não atrapalhe quem dá fruto. Porque tem gente que não dá fruto, pastor Marcos, que quer atrapalhar quem dá. Escute que se você vê o mar morto, ele não dá fruto, ele só recebe. Não é? Se você for estudar sobre o mar morto, ele não dá fruto não, ele não dá nada, ele só recebe. E quem só recebe e não dá, ele se torna inútil. Não presta para nada, não tem nada para oferecer para ninguém. Mas você vai colocar diante de Deus o local, o ambiente, a situação que você não está conseguindo dar fruto. Você vai colocar agora a mão no teu coração e você vai orar comigo. Talvez você disse, missionário, eu já tenho lutado tanto tempo para conseguir dar fruto na minha chamada, no meu ministério, no meu casamento, na minha casa, na minha família. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. Eu estou com dificuldade de falar porque eu passei por uma cirurgia e eu tirei na boca, eu tirei o ponto ontem. Mas eu sei que o Senhor está falando aqui. Você foi escolhida por Deus. Você foi privilegiado para dar fruto. E você vai dar fruto. Eu estou profetizando que você vai dar fruto. Pai, no nome de Jesus, Senhor. Nós estamos aqui na Tua presença, Pai. A Tua palavra diz que aquela árvore que ela não dá fruto, aquela árvore que está no Senhor, fala de conexão. Aquela árvore que está em ti, ela não dá fruto, ela é cortada e lançada fora. Mas eu te louvo porque no texto que nós lemos, Pai, fala de uma figueira. Essa figueira, ela pode representar uma pessoa, o pessoal. Eu sei que ali fala do povo, da nação de Israel. As oportunidades que a nação de Israel teve por longos e longos tempos. Mas a gente pode trazer essa figueira para o pessoal. Senhor, quantas vezes nós estamos plantados, nós estamos num lugar, numa vinha que é regada, numa vinha que a gente sente a Tua presença, a gente sente a Tua glória, a gente vê o Senhor se manifestando, mas a gente não consegue gerar, a gente não consegue dar fruto. E por muitas vezes, Senhor, por negligência nossa, nós achamos que, aleluia, o erro está no ambiente. Mas na verdade, Senhor, precisamos ser avaliados, ser examinados. E só tem uma pessoa que pode me avaliar, que pode me examinar, é o Espírito Santo do Senhor. Tua palavra diz que eu não sei orar como convém, mas que o Teu Espírito, Ele nos assiste em nossas fraquezas, e que Ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. Eu sei que o Senhor está alcançando casas aqui. Casas que eu estou falando não é propriedade. Casas que eu estou falando é coração.
aleluia, coração que precisa, aleluia, ser visitado, coração que precisa ser alcançado, coração que precisa ser limpo, que precisa, que precisa ser transformado, Senhor, porque se não tiver uma transformação, não tiver uma mudança, não tem como, nós perdemos a capacidade de dar fruto. Mas eu vim pregar para uma igreja que está no ambiente, que o ambiente é regado da tua palavra, o ambiente é regado do louvor, da oração, é regado do teu poder, aleluia, nesse lugar. E eu sei que aqui neste lugar tem pessoas que dão fruto, mas tem pessoas aqui, Pai, que tem dificuldade para dar fruto. Que o Senhor possa ajudá-los, que o Senhor possa dar vitória, porque nós estamos conectados em Ti. E a Tua palavra diz que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Amém, queridos? Que Deus em Cristo vos abençoe.